conseguir raciocinar, não estava conseguindo mais nem entender aonde ela estava se enfiando. Até quando ela, acho que deu um estalo em algum momento. Tá bom, mas você continua sendo uma golpista. Por quê? Porque ela me roubou. Essa é a realidade. Levamos pra lá... Quando você acha que o negócio não pode piorar, ele piora e piora muito. Vamos falar aqui sobre o caso de Deolane Bezerra, sobre a sua prisão e o que veio à tona após a sua prisão. Também deixar um recado aqui por Carlinhos Maia, Felipe Neto, esses outros que divulgam Blazer, que divulgam essas casas de aposta. A vez de vocês vai chegar e não vai demorar não. Então, vocês podem ser o próximo a ser noticiado aqui, a ser noticiado no Brasil inteiro pelo que vocês estão fazendo. Amigos, irmãos, o que eu quero mostrar para você aqui é algo triste, é uma história de terror, é algo que eu fiquei espantado realmente em ver esse vídeo aqui que eu vou colocar para vocês. Esse vídeo aqui saiu no canal da Antônia Fontinelli, Na Lata. Esse vídeo que me deixou chocado com o que aconteceu com a família dessa moça que eu vou mostrar aqui. Também vou colocar um vídeo aqui sobre a Renálida, dizendo que não podemos julgar a Deolane, que não podemos fazer isso e aquilo porque nós não somos juízes. Dando força para Deolane. Como sempre, né, Renálida? Sempre do lado errado. Sempre do pior lado da coisa. E também colocar aqui um vídeo de um homem que foi lesado pela Deolane. De um empresário que foi lesado por ela. Que foi enganado por ela. E nessa época, que não é muito distante, a Deolane não tinha tanto dinheiro assim. A Deolane não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. Esse empresário que estava pagando aluguel da Deolane. Deixa eu te fazer uma pergunta e você vai ter noção do que está acontecendo. Sabe qual era a fortuna de Silvio Santos da sua vida inteira que ele conseguiu acumular? Está baseado em 1,6 bilhões de reais. 1,6 bilhões de reais. Isso trabalhando uma vida inteira igual o Silvio Santos trabalhou. Agora, a Deolane tem uma fortuna estimada, segundo informações, segundo a justiça, está baseada em 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Fora o carro Rolls Royce, que vale uma fortuna. Porsches, outros Lamborghinis, mansões, dezenas de Rolex. Ela está aí, os seus bens estão estimados em 2 bilhões de reais. Silvio Santos demorou uma vida inteira para conseguir 1,6 bilhões. E ela, com pouquíssimo tempo, mais de 2 bilhões de reais. E antes de colocar o vídeo aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que ela conseguiu esse dinheiro? Fazendo anúncios de joguinho de tigre, de azar? Também. Mas eu tenho uma desconfiança que nem donos de bet, que nem donos de cassinos online têm 2 bilhões de reais. Como que a Deolane vai ter 2 bilhões de reais? Se ela tiver realmente tudo isso, isso não provém somente de jogos, de jogatinas, de propagandas de cassino, ou proveniente das suas redes sociais, como Instagram, YouTube, entre outros. Não, é impossível. O próprio Felipe Neto comentou que ele não conhece nenhuma influencer que chegou a esse patamar, por mais rico que seja. Nenhum. E Felipe Neto nessa lista, porque ele também ele era embaixador da Blaze. Dito isso aqui, seja bem-vindo, a sua presença é um prazer. E se você quiser ganhar dinheiro honesto, não é Blaze, não é tigrinho, nem nenhum tipo de bet. É trabalhando honestamente usando o seu celular. Primeiro comentário fixado tem um link. E aqui você vai realmente trabalhar honestamente, não vai ficar milionário, não vai ficar bilionário, e você talvez não vai ficar nem rico, mas vai mudar de vida, certo? Então entra aqui, fala com o Ed,
que ele vai te dar uma chance de mudar de vida. Sair do salário mínimo, começar a fazer 2, 3, 4, 5, 10 mil reais todos os meses, usando apenas o seu celular. No final, um recadinho muito importante para você. Dito isso, eu quero colocar vídeos aqui para você. O primeiro vídeo que eu quero trazer aqui é sobre a Renálida falando sobre a Deolane. Veja isso aqui. Meus amados irmãos, eu vi, a minha tia tinha comentado comigo que algumas pessoas tinham postado, a pastora Renálida é pastora de fulano de tal, de Beltrano de tal. Se vocês pensam que eu tenho vergonha de dizer que eu oro por fulano, por Beltrano, porque fulano ou Beltrano tá em uma situação difícil, vão tirando o cavalinho da chuva de vocês, viu? Que eu não tenho essa vergonha, não. Eu não sou esse tipo de pessoa que só quero estar perto de uma pessoa quando ela tá na bonância, não. Eu sou o tipo de pastor e de pessoas que quero estar perto da pessoa, independente se ela tá bem ou se ela tá ruim, viu? Então aí, irmãos, pode ter certeza, você que me segue, que me acompanha, que tá aqui há muito tempo, que veio do tempo do Facebook. Ah, a pastora Renálida estava com fulano, a pastora Renálida estava com ciclano, a pastora Renálida... E hoje a pessoa está numa situação difícil, não vá pensando que eu abandono a pessoa, que eu não abandono não, viu? Pode ter certeza que eu sou o tipo de pastora, que eu estou perto no momento bom e no momento ruim. E vou estar assim, orando debaixo do sangue de Jesus pela vida da Deolane e da família dela, que eu não estou feliz com essa situação não, viu, gente? Que Deus venha tão somente ir adiante deles, em nome de Jesus, e vamos estar orando, porque o ser humano que se alegra com a desgraça dos outros, esse ser humano é qualquer coisa, menos ser humano. Então, vocês podem ter certeza que no momento da minha vida que eu mais precisei, há 2 anos atrás, aonde nós estávamos, há 2 anos não, há 3 anos atrás, nós estávamos abrindo aqui a igreja, e era uma luta muito grande para abrir a igreja, porque precisava da papelada toda e a gente não estava conseguindo. E eu lembro-me como hoje, não esqueço. E gratidão revela caráter. Eu lembro-me que num momento bem difícil, onde a polícia estava assim, porque denunciaram, era muita gente denunciando. E eu leiga, sou muito sincera a falar para vocês, eu leiga, na época, não sabia que eu não podia estar realizando o culto da forma que estava a igreja, porque estava terminando a construção, né? Estava terminando a construção. Então, quando estava terminando a construção, eu não sabia que não podia ainda, né? Que era risco para as pessoas que estavam lá no culto. Aí as pessoas de mentalidade má, porque quando uma pessoa lá tem mentalidade má, ela estuda e perde o tempo dela a prejudicar você. Existe esse tipo de pessoas, infelizmente, né? As pessoas, elas fazem reunião entre elas. Como é que a gente pode derrubar ela? Como é que a gente pode prejudicar ela? Sabia que tem gente que é assim? Perde tempo e querendo prejudicar outra pessoa. E foi tanto levante, meu irmão, foi tanto do levante, que se eu tô de pé aqui hoje, eu tenho a certeza que Deus é na minha vida. Porque foi muito levante que aconteceu para a igreja não abrir na época. Não era pouco levante, não. Foi muito mesmo. Então, na época, estava no culto. E eu lembro-me e tenho gratidão, irmãos. Muita gratidão. Que naquele momento, quem estava comigo ali era Lucas e Deolane. E eu sou muito grata mesmo à vida deles. E uma pessoa que me abraçou, me deu um abraço bem apertado e disse: eu tô aqui com você. Pois bem, como sempre, ela sempre tá do lado errado da coisa. Que pastorazinha. Vá pro inferno, pastora. Vá pro inferno. Ou se converta. Agora, escute esse empresário falando que foi lesado pela Deolane. Foi enganado pela Deolane. E nessa época, a Deolane não tinha dinheiro para pagar aluguel de 50 mil reais num condomínio de luxo fechado. Não tinha. E agora tem 2 bilhões de reais. Veja isso aqui. Conectando com muita gente, né? E é aí que vem a hora dessa polêmica. Que tem agora... muita gente querendo saber. Vamos lá. Mas vamos do começo. Como é que começou essa história com a Deolane Bezerra? Como é que vocês se conheceram? Como antes começou da polêmica. Como é que Então, foi o eu fui primeiro contato? para um evento em Cuiabá, num resort, onde tinha ali uns 50, 60 influenciadores. E acabei que, através de um amigo, eu conheci a Deolane.
De verdade, eu já sabia quem ela era, né? Porque aconteceu aquela tragédia toda na vida dela. Mas eu não tinha contato nenhum com ela, nunca nem imaginei que teria contato. Acabei a conhecendo lá, a gente passou num grupo de amigos, inclusive o Tiru tava lá também. Tava muita gente legal. A gente ficou lá uma noite toda batendo papo com resenha e tal. E chegou uma hora ali que esse meu amigo que me apresentou ela falou: cara, ela pode ser a pessoa certa pro seu projeto, pro meu universo feminino. Ah, você já tinha Eu tinha o projeto, mas ele não tinha sido lançado, né? Eu procurava por uma embaixadora dessa marca. Meu Universo Feminino, é uma plataforma, e a ideia é colocar cursos só de empreendedorismo e empoderamento feminino, onde só mulheres dão treinamento e só mulheres assinam por mês, a um valor de tipo R$ 49,90, como se fosse um Netflix voltado só para mulheres. Que legal isso. Então, nesse projeto eu deixei 100% minha vaidade de lado. Porque eu sou palestrante, eu sou treinador, eu tenho conteúdo de valor e eu fiz um projeto para eu não participar. Exato. Mas por quê? Porque ninguém é bobo. A gente tá vendo a força das mulheres, né? As mulheres estão dominando o mundo dos negócios. Eu acabei falando do projeto para ela, ela gostou do projeto e aí ela falou: pagando bem, eu topo. Sim. Eu falei: ó, eu posso te pagar o que você cobrar sem problema nenhum, mas você pode ser minha sócia também e ganhar muito mais dinheiro do que o seu cachê. Pediu para eu explicar mais e comecei a mostrar os números. Literalmente, falei: ó, nós colocamos 100 mil mulheres dentro de uma plataforma dessa, a R$ 49,90 são R$ 5 milhões por mês de recorrência. E é barato para quem paga, porque tem curso, se você coloca lá um curso de pigmentação e despigmentação da pele, você vai fazer um curso aí fora que custa R$ 5 mil. Imagina que aquilo poderia estar acessível ali pelos R$ 49,90 por mês. Né? Um curso para aprender a ser social media, gestor de tráfego, qualquer coisa. E com a cara das influencers Justamente. Meu Deus do céu. Justamente. Então, quer dizer, ela topou, falou: fechou, vira sua sócia. E eu não fui ganancioso. Eu falei pra ela: ó, 50-50. Você fica 50% dono do projeto, eu 50% do projeto. Depois eu fiz uma outra reflexão, onde eu falei pra ela: você não quer abrir mão de 5% da sua parte e eu 5%, pra gente contemplar a pessoa que nos apresentou? Né? E aí a gente dá 10% pra pessoa. Caramba. Ok. Aí ela falou: não, da minha parte eu não abro mão de nada. Aí eu falei: então eu abro da minha. Então ficou 40 pra mim, 10 pra esse cara, 50 pra ela. Mentira. Juro, foi exatamente isso. E aí, o que acontece? Naquele evento, onde nós estávamos no resort, realmente ela vendeu muito. Ela estava no auge da carreira dela. Ela vendeu muito, que era um curso para aprender a fazer aposta em futebol. Trader esportivo. Ah, aquele da lá BetZord. Dos meninos da BetZord. Então, ela vendeu muito, né? Ela vendeu muito. Ela foi campeã de vendas entre todos os influenciadores. E aí ela falava: se aqui, vendendo a 249, não me lembro exatamente o valor, um negócio de futebol, onde 90% do meu público é mulher, você tem noção quanto eu vou vender do meu universo feminino? Falou: mínimo 10 milhões de reais. Falava com a maior tranquilidade do mundo. Porra, eu criei toda uma expectativa em cima disso, né? E enfim, cara, então vamos botar em prática o projeto. Você não precisa pôr R$1. Eu coloco tudo, eu pago tudo, eu banco tudo. A única coisa que você precisa vender. E aí chamou o assessor dela pra gente idealizar esse projeto. O cara foi dando ideia de tudo, entendeu? A gente também deu ideia, óbvio, né? Eu e ela, nós demos ideia também. E o resumo ficou: criar um reality show dentro da minha casa, que ela tinha acabado de se mudar pra Alphaville, né? Um reality na mansão da doutora, para lançar o meu universo feminino. Então tá bom, qual que é o primeiro passo? Vamos contratar os influenciadores. E aí, irmão, aí começou. Eu não vou falar valores das pessoas, mas eu falo os nomes, vocês sabem quanto custa, tá? Então vai: VTube, uma pancada. Então um dos cachês mais caros que teve lá. Tirulipa, um dos mais caros que teve lá. Lucas Guimarães, marido do Carlinhos Maia. Sim. Só esses 3 aqui, R$500 mil, eu tô falando aproximadamente. Só os 3. Tá? Aí você faz o cálculo dos outros. Quantos influenciadores 17. tinham lá? 17. Entendeu? Era 50 mil, 70, 80 mil. Você formou porque eram um 3 dias. Ali, peguei o que tinha, o suprassumo da época. E eu fui pagando. Eu só fui pagando. Para influenciador foi quase R$1 milhão, né? E aí dentro da casa a gente produziu tudo em altíssimo nível. Tudo em alto nível. Eu dava meu cartão de crédito e falava: vai pagar o que tiver que pagar. Acabava o crédito. Acabou. Isso aqui não passa mais, então pega outro. Aí pau de novo. E bala de novo. E o final da história é que foram investidos quase R$2 milhões nesse projeto, tá? Em 3 dias. R$2 milhões, gente. Em 3 dias? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas R$2 milhões, pra quem trabalha honestamente, é uma vida pra juntar às vezes. Porra,
né? meu. É uma vida pra juntar. Eu trabalhei pra caramba na minha vida pra construir dinheiro. Se eu coloquei esse dinheiro é porque eu tava acreditando 1.000.000% na potência de vendas que ela dizia que era, não é? Que se mostrava ser, ok? Final da história. Vendeu 15 mil reais. Como? Vendeu 15 mil reais. É exatamente isso. Eu tenho tudo lá. Foi feito o lançamento pela Hotmart. Vendeu 15 mil reais. Nesse processo dela se mudar pra Alphaville, ela precisava alocar uma casa e ficou pedindo pra gente ajudar ela. Pelo amor de Deus, me ajuda a achar uma casa, porque meu apartamento já não cabe nada, as pessoas ficam aqui embaixo gritando meu nome e os vizinhos já querem me matar, e enfim. E aí eu e esse meu amigo, a gente começou a ir atrás, ajudar ela a arrumar uma casa, né? Eu tava morando no Tamboré 3, tinha uma casa na frente de uma amiga minha, a gente até tinha arrumado essa casa, mas ela queria que liberasse imediatamente a casa. Tem que sair amanhã para eu entrar depois de amanhã. A dona não quis, aí nós fomos atrás de outra casa, acharam uma casa lá no Tamboré 1 e a ficha dela não foi aprovada. Ela não conseguiu locar a casa no nome dela, tá? Eu tô contando exatamente a verdade, tá? Sem mudar uma vírgula. Sim, claro. Sim. Tá? Tem gente que confunde as coisas. Ah, mas ela me processou, já vou falar sobre isso. Sim. Tá? Processar, qualquer um tem direito de processar quem quiser. Normal. Tá bom? Se você se sente afrontado, se alguém te expôs, você vai lá, pede dano moral, isso aí é do direito de cada um. Agora, as pessoas fazem confusão. Imagine que ela vá ganhar um processo de dano moral contra mim. É outra história. Não, pode ganhar. Sim. Ela pode ganhar, mas não muda o fato dela ter me dado um golpe. Não muda isso, tá? Então ela vai usar isso nas redes sociais pra falar, tá aqui, ó, ganhei um processo do Dalef. Tá bom, mas você continua sendo uma golpista. Isso eu não vou parar de falar. Por quê? Porque ela me roubou. Essa é a realidade. Eu falei pra ela, faz o seguinte, eu pago os seus aluguéis e a gente acerta com o meu universo feminino, com as suas vendas. Com o lucro que daria. Ela falou com essas palavras, e quem conhece ela sabe que saiu da boca dela. Ela falou, eu não aceito dinheiro de macho nenhum. Então você paga, mas desconta depois nas minhas vendas, ok? O que você deduz? No mínimo ela vai vender mais do que os valores dos aluguéis, né? Quanto É era ou o não é aluguel? verdade? R$52.800 puta por que mês era o aluguel, né? 52 mil de aluguel. Só que Agora tipo, eu vou tomar. a minha casa custava 100 mil por mês. Minha casa era infinitamente maior do que a dela. Podia ter feito na minha casa. O aluguel não foi pra fazer o projeto Meu Universo Feminino. Eu tinha casa pra fazer se eu quisesse. Ela precisava se mudar e queria mudar pra Alphaville. Ponto. Não tem nada a ver com o Meu Universo Feminino. Não aprovou no nome dela. Teve que pagar mais 8 mil por mês de seguro pra ela poder fazer no nome dela, ok? Essa é que é a realidade. Quem que pagou os 4 primeiros aluguéis dela? Fui eu. Então eu paguei outubro, novembro, dezembro e janeiro, até o dia do lançamento do Meu Universo Feminino. 52.800 vezes 4, R$211.800 eu paguei dos aluguéis dela. Quando foi um fracasso as vendas, e eu acho que nesse ponto eu posso ter errado, pegar a mulher mais mal educada do Brasil para vender educação, né? Esse foi um erro meu. Mas eu assumi responsabilidade. Eu fui humilde com ela. Quando ela saiu da fazenda, que aquilo ali mostrou de verdade quem ela é, que daí mostra o quão baixo nível ela é, não é? O único sentimento que eu tive de ver o comportamento dela na fazenda foi de vergonha, de um dia eu ter promovido aquele tipo de gente, ok? Mas eu falei pra ela, falei, ó, esperei você sair da fazenda. Se eu fosse um cara mau caráter, eu podia ter soltado isso na mídia dos seus aluguéis, você dentro da fazenda, pra te prejudicar, né? Esperei você sair da fazenda, falei pra ela, eu não quero que você me pague o prejuízo do Meu Universo Feminino, porque você é minha sócia, você deveria ônus e bônus, você deveria pagar pelo prejuízo. Se eu tive um prejuízo de R$1 milhão, você paga 500 mil, eu pago 500 mil, você não é minha sócia, né? Eu falei, não precisa pagar. Foi erro de avaliação minha, tá tudo certo. Não precisa me pagar, só me paga os seus aluguéis. Os seus aluguéis eu quero receber. Falei desse jeito pra ela. Eu tinha raiva de mim, de saber que eu paguei aluguel pra uma mulher daquela espécie, depois de ter assistido a Fazenda, cara. Entendeu? Eu falei, eu quero o meu dinheiro de volta. Falei, eu acho uma sacanagem minha família, minha esposa, vendo essa mulher dentro desse reality show, esse nível de gente que é, e você tirar da sua família pra dar pra dela, pô. Sem contar as coisas que são muito baixo nível de se contar aqui. Levamos pra lá 20 colchão novo, na hora de devolver os colchões pra gente, devolver os colchões tudo velho, fedido, cheio de xixi da casa dela, trocou, ficou com os meus, deu os outros. Comprei uma
pancada de bebida no último dia no supermercado. Quando o meu funcionário foi buscar no outro dia, eles não deixaram pegar as bebidas, ficou tudo pra eles. Uísque caro, bebida cara, vodka, tudo e tal. Então, você vê nos detalhes qual é o nível da pessoa que você tá se relacionando. E eu só falei isso pra ela, me paga. Você me afirmou que você me pagaria os aluguéis, você não vendeu nada, você não performou. Se você fosse uma pessoa comprometida, dias depois do lançamento, você tava igual uma maluca promovendo ainda o negócio, tentando reverter isso aí. Claro. Você simplesmente ignorou. Pessoas que patrocinaram o projeto, ela demorou mais de 30 dias para fazer o history da empresa do cara. Eu tive que devolver para um empresário R$13.800 que ele tinha dado de iPhones, porque ela não gravava os stories dele. Eu falei, amigo, comigo você não vai perder. Fique em paz. Me perdoa, me desculpe, me dá os seus dados bancários e eu vou te reembolsar. E eu paguei. Não é? Então, ou seja, e aí, para não me estender muito mais nisso, qualquer pessoa que conhece a Deolane de verdade sabe que se fosse mentira o que eu estivesse falando, ela já teria me destruído nas redes sociais. Porque esse é o padrão dela, não é? O padrão dela é atacar. Ela atacou o canal de televisão lá da Fazenda, ela atacou os participantes, ela atacou todo mundo. Eu escrevi pra ela um dia, você parou pra refletir que ninguém presta, que só você que tá certo? Nunca eu vi você pedindo perdão e desculpa por um erro seu. Sempre quem não presta. Os bandidos eram os caras que brigavam com ela dentro da Fazenda, o canal de televisão era de bandido, todo mundo era malandro, você é a única certa da história. Eu, quando depositava os seus aluguéis, minutos depois vinha um áudio, ai meu amor, muito obrigado. Depois que nós rompemos esse negócio, eu virei malandro, bandido, safado, sem vergonha, não é? Ou seja, ninguém presta, só você que presta, não é? O problema dela não é de dinheiro. Dinheiro para me pagar ela tem, ela ganha dinheiro. Ainda tem marca idiota, estúpida, que ainda acredita nela. Se eu sou dono de uma empresa, mas nunca na minha vida uma marca minha estaria associada a uma mulher dessa, mas por dinheiro nenhum no mundo. Nem se ela pagasse para promover minha marca. Mas de jeito nenhum, conhecendo ela, hoje como eu conheço. Não é? Então a prova de que eu estou certo e ela está errada é que ela nunca teve coragem de, por exemplo, abrir uma live e provar através de documentos que eu sou um mentiroso, que eu sou um falsário. Tudo que eu falei... Ele foi lesado pela Deolane, o empresário. Ela ficou devendo ele aluguel, que ela não tinha dinheiro para pagar aluguel. Ele pagou aluguel para ela. Queridos, é difícil de a gente conseguir assimilar algo desse tipo. Porque alguém que precisa de ajuda de um empresário para conseguir alugar uma casa, ela não tem nome nem para alugar uma casa, precisa de usar o nome de terceiros para conseguir alugar um condomínio, uma mansão. E agora está com 2 bilhões de reais. Eu tô assustado com esse valor. Agora, vem a parte mais chocante desse vídeo. Vem a parte mais triste desse vídeo. Sabia que jogos de azar, essas bets, esses tigrinhos aí, esses cassinos, estão, além de estar deixando pessoas na miséria, na pobreza, têm tirado vida de milhares de pessoas. A Deolane Bezerra, Felipe Neto, Carlinhos Maia, Rodrigo Fernandes, esqueci o nome do cara. Esses outros, entre outros aí, estão enriquecendo à custa da miséria dos outros. Enquanto eles estão enriquecendo, enchendo seus bolsos de dinheiro, tem pessoas tirando a própria vida, vendendo carro, vendendo casa, vendendo tudo que tem. E quando vê que nunca mais vai conseguir recuperar o seu dinheiro, vai lá e tira a própria vida. E é isso que tem acontecido. Pessoas ficando bilionários e outros perdendo a sua vida. Felizmente, querido, as pessoas querem chegar a um patamar de riqueza muito grande e para isso passa por cima da vida de outras pessoas. Se morrer, morreu, não tô nem aí, joga quem quer e é isso mesmo e pronto. Tem pessoas que têm mente fraca e se vicia nessas coisas. Veja isso aqui. Bom, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ela teve um ganho de acho que R$6.000 e foi quando a gente ficou sabendo que ela jogava, pelo menos aqui em casa. Mas o jogo ele acaba moldando a pessoa e ela se torna uma pessoa que passa até mentir. Então, ela escondia, ela falava que estava no celular porque ela estava assistindo o bispo, porque ela estava orando, porque estava em oração, e era sempre a mesma coisa. Depois das 6 horas, como eu moro em São Paulo, se eu ligasse, ela surtava. Não era para ligar, que estava em oração.
E aí, a minha mãe ela é funcionária pública e é aposentada. Minha mãe é viúva há 15 anos. E de 4 irmãos, só restávamos eu e ela, né? A gente perdeu uma irmã de acidente e um irmão, discussão de bar, infelizmente, foi assassinado. Então, ficou ela, que era minha irmã mais velha, e tomava conta da minha mãe. Minha mãe ela é leiga, minha mãe não sabe ler, sabe assinar o próprio nome e ainda, às vezes, até erra. Então, ela tomava conta de todas as finanças da minha mãe, de sacar dinheiro, de banco, tudo era com ela. E aí, quando foi, ela teve esse ganho e a gente soube, mas só foi essa única vez que a gente soube que ela jogava, porque ela felicitou naquele momento, ficou feliz que ganhou e acabou contando. Depois ela guardou as informações para ela e o tempo foi passando, foi passando. Quando foi em dezembro, no dia 12 de dezembro, 9 horas da manhã, eu recebi uma ligação da minha sobrinha, que ela deixou 3 filhos. Um de 8 anos, que fez recentemente 8, uma de 12 e um de 19. E a minha sobrinha me ligou desesperada, e todos eles chamam a minha mãe de mãe, né? Que não chama avó, chama mãe. E aí ela falava, tia Jéssica, pelo amor de Deus, mãe morreu, mãe morreu. E eu achei que era minha mãe, porque a minha mãe ela é cardíaca, ela é hipertensa, ela tem vários problemas de saúde. E nunca na minha cabeça passou a ideia que ela chegasse ao ponto de se destruir financeiramente e destruir a própria vida. Porque era uma pessoa que ajudava todo mundo, era o alicerce da minha família, ela quem ajudava todo mundo, né, com conselho, com um advogado, com um médico, ela era o pilar da minha família. E aí eu falava, menina, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguém pegou o telefone e falou, Jéssica, a Ângela se matou. E naquele momento, a única coisa que veio na minha cabeça foi, ela sempre fumou desde os 12 anos. Eu pensei, ela descobriu um câncer, alguma coisa, não aguentou, achou que manhã não ia passar por isso e preferiu se matar ao invés de sofrer. E assim as horas foram passando e eu procurando passagem para vir para cá, procurando passagem. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, me ligou novamente, falou assim, Jéssica, a gente não tem mais plano funerário e nem tem mais o terreno do cemitério. Ou seja, a gente não tinha dinheiro para enterrar, a gente não tinha um terreno para poder enterrar e não tinha dinheiro para comprar caixão. A minha mãe recebeu uma precatória judicial de muitos anos atrás, no valor de 74 mil reais. E a gente sabia que a minha mãe tinha esse dinheiro na conta, ou pelo menos a gente imaginava. E aí eu falei assim, Cristiane, mas amanhã tem dinheiro no banco. Ela disse, Jéssica, não tem R$1. Quando você chegar aqui, a gente conversa. E aí a gente recebeu esse caixão de doação. Quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei, até então a única informação que eu tinha era essa, de que ela tinha se matado e que minha mãe não tinha dinheiro. Quando eu cheguei, eu vim na pia, passei aquele momento de vê-la no caixão, de não aceitar a situação, e eu vim e lavar minha mão. Quando eu abri a torneira, não tinha água na torneira. A mãe falou assim, não tem água não. A casa que ela se suicidou fica fundo com fundo da casa que a gente mora. E ela tinha puxado uma mangueira de lá para cá, porque a água daqui já tinha cortado, porque ela não estava pagando nem água nem luz. A mesma coisa ela fez para a luz. E aí eu olhei para o armário, tinha uma sacolinha em cima do balcão com um saco de feijão, 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. E aí eu peguei para guardar, porque eu achei, mãe, deve comprou, eu vou guardar. Quando eu abri o armário estava vazio. E assim, como pobre, né? A minha família sempre viveu muito bem, graças a Deus. A gente nunca passou precisão, nem nunca passamos necessidade. Pelo contrário, a gente sempre teve para dar para os outros. E ver o armário vazio já me deu um choque. E aí a gente enterrou. No segundo dia, a minha prima chegou e falou assim, eu quero sentar com você. Desbloqueei o telefone dela. Aí a menina foi, desbloqueou, ela me entregou. Ela disse, olha, Jéssica, vocês não têm mais nenhum real. Ângela estava envolvida com jogos e, infelizmente, foi isso que aconteceu. Quando eu peguei o telefone dela, eu fui para o banco. E aí eu vi várias transferências da conta da minha mãe para a conta dela. Várias, 10 mil, 5 mil, 1.000, 8 mil, 9 mil, 30 mil, 10 mil. Várias. E aí eu ainda não tinha achado o grupo da Blazer, porque era um grupo arquivado. Só que isso, ela excluiu as conversas e eu mandei resetar o telefone, porque a gente achou que alguém estava ameaçando ela.
Quando eu mandei resetar, voltou conversas de alguns meses. E voltou essas conversas que você citou aí. E eu percebi que ela era enganada muito, e ao mesmo tempo que eles enganavam, eles davam uma solução para ela. Ela falava assim, hoje eu não estou conseguindo sacar o meu dinheiro, o que é que está acontecendo? E aí eles iam lá e falavam para ela, não, é porque você já é VIP. O limite dela de saque era de 5 mil reais. E aí, quando ela falava que ia parar de jogar, que não ia mais jogar, eles iam lá e baixavam de 5 mil para 1.000. Ou seja, eles conseguiam manipular a conta dela. Até que um certo áudio ela fala que abriu o jogo e lá ela tinha um ganho de 50 mil reais, onde ela tinha que preencher essa barra e ela preencheu e depois esse ganho sumiu. E aí ela foi lá cobrar de novo. E tudo por áudio. Ela falou assim, eu queria saber o que aconteceu, que eu abri meu aplicativo, tinha lá um prêmio de 50 mil para preencher a barra e depois esse prêmio sumiu. Aí a moça falou, me manda o print. Ela falou, mas sumiu, como que eu vou mandar? A partir do mês de setembro, ela começou a falar que estava se desesperando. E começou a falar, olha, eu não sei mais o que fazer, eu perdi tudo que eu tinha, acreditando no jogo, e agora o jogo não paga mais, que não sei o que. E aí eles iam lá, e o que eu posso fazer por você é baixar o seu limite de saque para 800 reais. E aí ia baixando e ela continuava jogando. Até Isso chegou era Blazer. Isso era Blazer. no grupo da Blazer. Um Era grupo que lá era o nome dela, é Ângela Camilo VIP. Eles nomeavam ela como uma pessoa VIP. Eles fizeram ela entender que ela já tinha descoberto as regras do jogo e que ela ganhava. Quando eu abri o aplicativo da Blazer dela, eu comecei a fuçar. Contém 54 páginas, em cada página contém 40 depósitos. E aí eu comecei a ver o histórico, 30 mil, 50 mil, 10 mil, 20 mil, 1.000, até que eu achei um depósito de 100 mil reais. Quando eu encontrei esse depósito, eu falei assim, mãe, ela vendeu a casa? Oh! E aí minha mãe falou, não. Eu falei, mãe, a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. Ela vendeu a casa. E aí começamos a procurar papel e encontramos uma declaração de compra e venda no mês de agosto. Ou seja, ela vendeu a nossa casa. Ela vendeu também um sítio que a minha mãe tinha de herança com os irmãos, que foi deixado pelos meus avós. E aí eu encontrei vários bancos digitais no nome da minha mãe. C6, Nubank, Will. Ainda pegou empréstimo. Neon. Minha mãe soma hoje, acumula mais de 500 mil reais de empréstimos. Minha mãe recebe hoje R$ 1.409 de 2 salários, porque todos os empréstimos e cartões de créditos foram no nome da minha mãe. Ela também fez dívida onde ela conseguiu no nome dela, e mais 9 pessoas, mais 9 amigos que ela tinha, fizeram empréstimos e deram para ela. Ou seja, o vício na cabeça dela já estava tão grande que ela não estava mais nem se importando de raciocinar, não estava conseguindo mais nem entender aonde ela estava se enfiando. Até quando ela, acho que deu um estalo em algum momento, e ela viu que não tinha mais saída. A soma depositada na Blaze ultrapassa de R$ 1 milhão. Esse dinheiro a gente nunca viu nem de longe. A gente não tem condições de ter esse dinheiro, né? Então, quando eu vi aquela montanha de depósito, eu enlouqueci. E aí, eu passei por um momento muito difícil aqui em casa, que foi ver as pessoas trazer alimento para minha família, porque a gente não tinha nem alimento para comer no dia que ela se matou. Mas, devido a minha mãe ser uma pessoa muito boa, uma pessoa de coração muito generoso, ter muitos amigos, a gente recebemos muitas cestas básicas, as pessoas pagaram para ligar água, pagaram para ligar luz, o caixão dela foi doado, e aí eu segui juntando mais coisas. Por incrível que pareça, isso aconteceu antes da reportagem do Fantástico, foi no dia 12, e o Fantástico foi no dia 17. E aí as pessoas começaram a marcar o Rico e o Carlinhos nas minhas publicações. E os dois tiveram acesso aos meus status. Os dois tiveram acesso ao que aconteceu na minha casa. E uma fala do Rico que me magoou muito, pode ser que não tenha sido para mim, mas me feriu porque eu estava sangrando naquele momento,
foi quando ele falou, depois da reportagem da Blazer, que as pessoas ficassem ligadas nos status dele, que ele iria voltar com promoção da Blazer. Então, aquilo doeu muito na minha alma. Vocês estão rindo para a cara do perigo, né? Mas foi exatamente o que a dona Deolane fez no dia que ela veio me cobrar e me insinuar que eu peguei dinheiro público de verba de campanha e veio falar da doença do meu filho, aí veio falar da morte do meu marido. E no mesmo dia ela abriu uma live para vender jogo do Tigrinho. Então, o que acontece? Essas pessoas, essas pessoas, elas sorriem para a cara do perigo, porque elas acham que elas têm milhões de seguidores, elas têm milhões no banco e que elas estão blindadas e que nada vai acontecer. E para os vagabundos, meia dúzia de vagabundo que está aqui no meu chat, dizendo que eu também estou cheia de processo, estou sim. Sabe por que eu estou cheia de processo? Por causa dessa gente. O inferno se levanta contra mim quando eu aponto uma mazela inadmissível. Aí o inferno se levanta contra mim. Eu tenho certeza absoluta que os advogados do Felipe Neto, nesse exato momento, estão assistindo a minha live, porque eles vivem a minha vida. Eu não posso nem ir num clube de golfe, que essa foto vai parar lá no judiciário do Rio de Janeiro, como se fosse crime. Então, bando de vagabundo que estão aqui falando que eu estou cheia de processo. Estou sim, sabe por quê? Todos eles imputados pelo Felipe Neto, que paga advogados para outras pessoas me processarem. Eu nunca cometi crime nenhum, não. De novo, eu não devo nada para ninguém. E não vou me calar, não vou parar de apontar o que está errado. Você vai mudar o mundo? Não, eu não vou mudar o mundo. Mas eu posso evitar que casos como esse aconteça. Olha o que essa mulher está falando aqui agora, olha o que essa moça está falando aqui agora. E que o tal do Rick Melquiades, sei lá o que é, ouviu ela sangrando, uma família destruída, e falou, eu vou fazer promoção da Blaze. Vocês merecem cadeia, vocês merecem anos de cadeia, porque isso não é só sobre joguinho, não. Isso é sobre matar pessoas, seus bandidos. Isso é sobre matar pessoas. Desculpa, Jéssica, pode falar. E aí, eu tentei contato com várias pessoas para tentar reverter algumas situações. Graças a Deus, consegui reverter algumas, porque o vício, ele é tão maldoso de um jeito que a pessoa, ela passa a mentir, ela passa a enganar, ela passa a se esconder. E aí ela virava para minha mãe e falava assim, mãe, olha aqui no celular que eu preciso mandar uma prova de vida sua para o INSS. E aí ela centralizava o rosto da minha mãe lá nos aplicativos dos bancos e assim ela conseguia os empréstimos. Dó. Foi muito difícil esses primeiros dias para a gente entender e receber tudo de uma vez. A minha família não tinha para onde ir, então a gente não entregou a casa, a gente continua aqui, porque a gente tem prova que essa casa é nossa, não era dela. Essa casa foi construída com os esforços do meu pai e da minha mãe, que trabalharam uma vida inteira para a gente ter um teto. E ver que ela chegou a esse ponto, no primeiro momento, eu não vou mentir, eu julguei a minha irmã. No meu coração, eu sei que eu julguei ela porque eu não entendia, eu não sabia o que era um vício, eu não sabia o que era um jogo. E no meu coração eu julguei. Eu falei, mas como que ela conseguiu fazer isso com a minha mãe, com os próprios filhos dela, deixar 3 filhos órfãos? Por que ela não pegou os filhos e não foi embora? Mas aí, com o passar dos dias, começaram a chegar enxurradas de mensagens de pessoas. A minha irmã foi uma que mandou mensagem para o Carlinhos Maia. A minha irmã mandou mensagem para um bispo que também é influencer. A minha irmã mandou mensagem para vários famosos. Bispo que vende blazer? Não, ele faz live. Ele faz live, mas eu tenho vários vídeos dela chorando, desesperada, pedindo para ele pedir perdão para Deus perdoar o ato dela, que ela não conseguia mais viver, que ela tinha acabado com a vida dela. E aí eu comecei a ler as mensagens daquelas pessoas e, pasmem, eram histórias idênticas à da minha irmã. Pessoas pedindo socorro, pessoas querendo uma saída, pessoas querendo desabafar, falar alguma coisa ou pelo menos aliviar o que estava preso dentro de si.
E aí eu tive a ideia de criar o primeiro grupo de apoio para essas pessoas. E no primeiro dia esse grupo chegou a 300 pessoas. Tive várias reportagens, vários jornais daqui do interior acabaram Eu falando. tenho uma seguidora que o marido dela, para depressão, ele perdeu 3 milhões de reais na Blaze. E você sabe o que ela me disse? Que até o meu perfume que ela tinha feito pedido lá, o cara vendeu. Vendeu as pequenas coisas, qualquer coisa, é igual crack. R$ 5 para ele já era dinheiro para ele jogar. Eu tenho depoimentos horrorosos aqui. No dia que ela se matou, antes dela fazer isso, ela saiu na rua pedindo dinheiro emprestado, conseguiu R$ 20 no Pix e jogou minutos antes de se suicidar. Na cabeça dela, com R$ 20, ela ia recuperar todo aquele montante de dinheiro que ela tinha perdido, porque é isso que todos eles alegam. Que voltam a jogar porque querem recuperar. E aí foi muito difícil entender, compreender o que passou na cabeça dela, ver tudo que ela passava, porque assim, ela contava para as pessoas de fora. Para a gente, ela não falava. Ela mandava mensagem para o Carlinhos Maia, que nunca na vida vai ver. Ela mandava mensagem para pessoas que... E se vê tá cagando, porque ele mesmo já deu um depoimento de falar: vocês jogam o que vocês querem. Eu mesmo não jogo isso. Se eu mandar vocês se jogarem da ponte, vocês se jogam? Palavras dele. Ele fez um vídeo falando isso. Entendeu? Exatamente. E por incrível que pareça, no dia 9 de dezembro, 2 dias antes dela se matar, eu mandei mensagem para Mirella, da Gêmeas Lacração, que também divulgava. Eu tenho um salão em São Paulo, que hoje está fechado, mas pouco eu tinha tempo de ver stories. Mas naquele dia, parece que eu estava sentindo. E aí ela estava postando uma casa de aposta e eu respondi. Falei, Má, você não é feliz postando isso. A gente vê na sua cara que você não é feliz falando sobre jogos. Esse jogo destrói famílias. Você não precisa desse dinheiro. Esse mal está destruindo família. Tem gente se matando por causa disso. No dia 12, a minha irmã se mata por causa de jogos. Então, se talvez eu tivesse me aberto com a minha irmã, tivesse falado para ela o que eu falei para alguém que também nunca me viu, nem nunca vai ver, talvez não tivesse tido o rumo que tomou. Hoje eu tenho grupos, hoje eu tenho uma comunidade no WhatsApp com várias pessoas. Recentemente estou também com uma outra família que também perdeu alguém, que é a família do Vitor, né, que também se suicidou recorrente aos jogos. Temos a Dani também, do interior de São Paulo, que também perdeu o irmão recorrente aos jogos. E as inúmeras histórias de pessoas que nós temos dentro dos grupos são cada relato, cada história que você fica incrédula. Não dá para acreditar que as pessoas estão vivendo nesse obscuro, porque para mim é uma vida que não tem luz. Esses dias eu recebi um relato de uma moça que foi embora do Paraná porque estava sendo ameaçada por um agiota. Ela está no Piauí com a filha foragida e os próprios integrantes do grupo foi quem ajudou um dia fazendo vaquinha para que ela comesse. Então, assim, no meu ponto de vista, essas pessoas que já são pobres, que já não tem nem para elas mais e que acreditaram na falsa promessa de grandes ganhos, de conta demo, de carros de luxo, de casa de luxo, é quem ajuda o próximo. E aí eu olho para as pessoas me julgando, como hoje aconteceu, eu fiz um comentário, e as pessoas que não têm conhecimento, né, que não sabem que dentro da própria casa delas pode ter alguém sofrendo, pode ter alguém querendo uma brecha para pedir socorro, e julgam e falam que joga quem quer, jogou porque quis, mas cientificamente já foi comprovado que vício em jogos de azar, em jogos online, é sim uma doença, e que o próprio jogo ele foi feito minuciosamente para viciar as cores, o som, os bichinhos, tudo aquilo envolve a mente humana para que ele vicie e para que nunca mais ele saia dali. Hoje estou na criação de um aplicativo, né? Inclusive eu abri uma vaquinha para isso, porque a gente não tem recurso nenhum. A gente tem um psicólogo e um terapeuta nos grupos que ajudam as pessoas cobrando um valor mais abaixo para poder ajudar.
Esse aplicativo, ele bloqueia os telefones para que as pessoas não tenham mais acesso aos links e aos jogos, mas mesmo assim ainda não é suficiente. Eu acho que o poder público ele precisa olhar mais para isso, porque nós estamos falando de uma vida, de 2, nem de 10. Já temos vários suicídios e várias pessoas indo no mesmo caminho. Ou seja, saiu esses dias uma pesquisa onde até as compras no mercado diminuiu. Ou seja, as famílias estão deixando de comer para jogar. Ah, mas é porque eles querem. Não, não é porque eles querem. Vocês não têm noção de como funciona a cabeça de alguém que está viciado em jogo. É igual alguém que usa crack. Só que a diferença é que a gente não vê na televisão, no telefone, alguém que vende crack falando, ó, fuma que você vai comprar um carro. Fuma que você vai ganhar 10 mil. Exatamente. Pessoas que, pelo próprio nome que eles atendem, influenciam as outras, né? Então, Você vê que história triste, que história lamentável. A moça, a mulher de 40 anos, que era o pilar da família, uma mulher cabeça, uma mulher que resolvia tudo, foi pega por esse jogo, foi pega por esses vícios, que essas bets, esses jogos de azar, e ela perdeu tudo que tinha, roubou o dinheiro da mãe, vendeu a casa da mãe, deixou a mãe na miséria, e quando viu que não podia mais reaver o seu dinheiro, que não ia mais conseguir ganhar de volta aquilo que ela perdeu, ela tirou a própria vida. Enquanto isso, os filhos da Deolane Bezerra estão vivendo no luxo. Enquanto isso, a Deolane Bezerra está vivendo em mansões, andando de Rolls Royce, andando de Porsche, andando de Ferrari, andando de Lamborghini. Enquanto isso, eles estão na regalia. Enquanto isso, Carlinhos Maia ganha milhões. Enquanto isso, Felipe Neto vomita bosta no YouTube. Vomita bosta no X. Enquanto tem pessoas perdendo a vida por causa de propaganda que eles fazem. É um monte de artistas brasileiros que tem aí legiões de fãs que faz esse tipo de anúncio. Gustavo Lima, Neymar. Gente, me responda que necessidade o Gustavo Lima tem de fazer anúncio, propaganda para qualquer jogo de azar. O homem já é milionário. Que necessidade o Neymar tem, ou teve, de fazer? Não sei se ele faz ainda, mas já fez. Qual é a necessidade? Se bobear, o cara já está bilionário. E qual a necessidade que tem de ele fazer esse tipo de coisa? Qual a necessidade que esses cantores famosos, riquíssimos, sertanejos, funkeiros, têm de fazer isso? Tirando dinheiro de quem não tem, acabando com a vida de pessoas, destruindo vidas. Eu não torço para o mal de ninguém, me deu até uma angústia de ver essas pessoas se dando mal, quebrando a cara, ver Deolane sendo presa, a mãe da Deolane sendo presa. Não sei nem por que a mãe está presa, mas se ela está presa, é porque a justiça também achou que ela deveria estar presa. Eu não fico feliz com isso. Mas quando eu vejo que pessoas perdem a vida por causa de pessoas como ela, como Felipe Neto, Carlinhos Maia, a justiça uma hora chega. Mas a Deolane é bilionária. Bilionária. Daqui a pouco ela está solta. Daqui a pouco ela está livre. Parece que o pedido de habeas corpus foi negado, mas daqui a pouco ela está livre. Sabe o que vai acontecer? Nada. As pessoas que perderam famílias vão continuar sendo os entes queridos. E é isso. Simples assim. É lamentável, mas é a realidade. Olha, que Deus abençoe vocês e até uma próxima. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares.
Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá, que acompanham o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado, e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês, ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto, pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá.